Olá, professora Fernanda aqui de volta. E hoje a nossa aula, né, de máquinas térmicas de fluidos vai ser a parte de transferência de calor. Então a gente vai ver o básico da transferência de calor. A gente vai ver que tem várias maneiras de a gente fazer essa transferência de energia, tá? Que calor também é uma forma de energia. Né? A gente vai saber como que é essas formas, né? Como que funcionam essas formas de trocar calor, de transferir calor. E aí a gente vai fazer alguns exemplos aqui, né, para a gente aprender a como calcular. A gente vai ver os casos mais simples, tá? Para a gente, né, como disse, como eu falei, ter uma base sobre esse assunto. E a gente vai ver que depois, mais para o final da disciplina, que tem vários equipamentos que são dimensionados a partir, né, desse cálculo de transferência de calor. Bem, então, né, essa transferência de calor que a gente fala é troca de energia, tá? Lembrar que a gente tem várias formas de energia. Às vezes a gente fala energia e a primeira coisa que vem na cabeça é energia elétrica, né? A luz, computador, etc. Isso é um tipo de energia, tá? Mas a gente tem vários. Trabalho mecânico, uma forma de energia. A velocidade tem uma energia associada, como a gente já viu, que é a energia cinética. Se eu tenho um determinado corpo numa certa altura, eu tenho uma forma de energia ali associada, que é chamada de potencial, né, que seria aquela quantidade que o corpo teria em potencial para ser utilizado. Pressão é outra forma de energia, né? E aí quando a gente faz variação de pressão, a gente está fazendo variação do nível de energia. Né? E calor também é uma forma. Né? Então, transferência de calor também é uma outra forma de trocar energia. Né? E aí a gente vai ter várias maneiras de fazer isso, dependendo do nosso objetivo. Né? A gente sabe que tem equipamentos, por exemplo, que o objetivo é reduzir temperatura, que são casos dos ar-condicionados, né, e câmaras frigoríficas. Então, o objetivo deles é resfriar um determinado ambiente. Então, todos os componentes, os aparelhos que compõem esse sistema, né, são dimensionados com esse objetivo. Tá? E aí, o principal parâmetro nosso é a transferência de calor. É o quanto de calor que eu vou conseguir retirar ali daquele ambiente para chegar na temperatura que eu quero. Tá? Bem, então eu vou ter troca de calor, tá? Vou ter transferência de calor quando eu tiver diferença de temperatura, tá? Entre corpos, entre materiais que estão em contato. Tá? Tenho que ter diferença, porque se tiver tudo igual, está tudo em equilíbrio, então eu não tenho troca. Tá? É igual pressão, se está todos os pontos com a mesma pressão, eu não vou ter troca de energia ali, porque está tudo igual. A partir do momento que eu tenho diferença dessas propriedades, tá? A tendência natural é os corpos, as moléculas entrarem em equilíbrio. Então, a tendência é ter uma transferência de energia para eles ficarem no mesmo estado. Tá? No caso de calor, se eu tiver corpos com temperaturas diferentes, né, não tendo máquina nesse sistema, a tendência natural é que o corpo de maior energia ceda energia para o corpo de menor até que eles fiquem com o mesmo valor. Tá? Então, tenho diferença de temperatura, vou ter transferência de calor. Tá? Naturalmente, sem equipamento, a direção dessa troca de calor é do de maior temperatura para menor temperatura, né? Ou seja, o de maior energia para o de menor energia. Tá? Então, a gente vai ter três formas de transferir calor, tá? De trocar calor. A gente tem por condução, tá? É quando o calor ele vai sendo transferido ao longo do mesmo corpo, do mesmo material, tá? No mesmo meio que a gente fala. Tá? Então, imagina, por exemplo, isso aqui é uma forma esquemática da gente representar materiais, vamos dizer assim, para representar a condução. Tá? Uma representação que a gente chama de parede plana. Então, sei lá, imagina que isso aqui é um tijolo. Tá? E aí a gente tem aqui o ambiente interno, sei lá, 25 graus, e aqui o sol batendo está uns 50 graus aqui, desse lado do tijolo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma superfície com uma temperatura mais alta e a outra superfície com a temperatura mais baixa. Então, naturalmente, eu vou ter troca de energia na direção da de maior temperatura para de menor. Tá? Então, eu vou ter uma troca de calor, um fluxo de calor nessa direção aqui, até que as duas superfícies fiquem na mesma temperatura. Tá? Então, isso aqui é no mesmo meio. A gente também pode trocar calor por convecção, aí aqui são entre meios diferentes, tá? Por exemplo, a parede de um tubo e o líquido que passa dentro dele, tá? Porque eu vou ter troca de energia entre o tubo e o líquido. Se, por exemplo, esse líquido ele for um líquido quente,
tá? Ele vai ceder calor para o tubo, né? E aí é por convecção esse tipo de transferência de calor, tá? E aí a gente vai ver que depende do material, porque aqui a condução ela depende do material em si, tá? Que o calor está atravessando. Na convecção depende do material, do fluido, aliás, tá? Mas vai depender do movimento também, tá? Se é um movimento que a gente fala que é natural ou forçado, ou seja, que eu tenho um equipamento forçando esse fluxo, tá? Então a convecção depende disso também. E por radiação, tá? Que é a radiação eletromagnética, por exemplo, a luz do sol. Se a gente ficar, né, sob o sol, a gente sente que esquenta, porque a gente está recebendo calor por radiação. Então, sempre que eu tiver superfícies com temperaturas diferentes, eu vou ter troca de calor por radiação também. Tá? Quando a gente vai ver os sistemas reais, tá, a gente tem essas três formas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Porque a gente recebe calor por radiação, pega o exemplo da parede, por exemplo, né, como eu tinha dito. De cá eu tenho ambiente externo com luz do sol batendo diretamente nessa superfície aqui da parede. Eu vou ter uma troca de calor por radiação. Tá? Vai alterar a temperatura dessa parede aqui nessa superfície. Se a de dentro tiver na temperatura menor, aí eu vou ter, depois da troca aqui por radiação, através da parede eu vou ter a troca por condução. Tá? Até chegar nessa superfície aqui interna. Tá? E se o ar de dentro desse ambiente aqui tiver uma temperatura menor do que essa superfície aqui, eu vou ter a troca por convecção, tá? Que aí a superfície da parede vai ceder calor para o ar do ambiente interno, tá? Então, isso aqui acontece tudo ao mesmo tempo. Tá? E dependendo do projeto, a gente tem que trabalhar com as três formas para poder dimensionar o equipamento, tá? Aí depende do sistema. Bem, então, né, a gente vai começar pela convecção. Né? Nessa primeira parte eu vou explicar o básico de cada um, depois no final a gente vai estender um pouquinho sobre condução, tá? Porque a gente pode ter a condução, né, num plano cartesiano, vamos dizer assim, mas a gente também pode trabalhar ela nas coordenadas polares, tá? Na direção radial. Então a gente vai estender, abrir um pouquinho mais sobre condução no final. Tá? Bem, então, a transferência de calor por convecção. Tá? O que acontece aqui? Além de ter essa energia transferida pelo movimento aleatório das moléculas, que é o que a gente chama de difusão, que vai distribuir ao longo do fluido, tá? A gente também tem transferência de energia devido ao movimento global, ou seja, devido ao deslocamento do fluido. Tá? Então, se a gente pegar e considerar aqui que eu tenho um fluido escoando sobre uma superfície, tá? E ele tem uma temperatura diferente dessa superfície. E vamos supor que a temperatura da superfície é maior do que a temperatura do fluido. O que vai acontecer com a temperatura? Tá? Como a gente comentou, quando eu tenho diferença de temperaturas, eu vou ter energia sendo transferida do mais quente para o mais frio. Então, na convecção, o que vai acontecer? Conforme eu vou me afastando da superfície, que o fluido está escoando em cima, a minha temperatura vai reduzindo até se aproximar do valor da temperatura do fluido. Por quê? Quanto mais próximo eu tiver da superfície, né, maior a troca de calor, vamos dizer assim, maior vai ser a temperatura. Agora, conforme eu vou me afastando da superfície, vai chegar numa distância tal que a temperatura dela não tem influência no meu fluido naquela distância. Então, ele vai ter a temperatura original do fluido. É assim que acontece. É algo parecido que acontece com a velocidade, só que o raciocínio é o contrário. Tá? Eu não cheguei a falar isso na parte mecânica dos fluidos, porque aí já é um pouquinho mais avançado. Tá? Lá a gente supõe que não tem atrito entre o fluido e a superfície, então a minha velocidade não altera. Mas na realidade a gente tem atrito. Tá? E aí o que acontece? Diretamente no ponto que tem contato com a superfície, a velocidade é zero, por causa do atrito. A superfície está parada, é o fluido que está escoando sobre ela. Né? Então, no ponto de contato, a velocidade é zero. E conforme a gente vai se afastando, né, a velocidade ela vai aumentando até chegar numa certa distância em que essa superfície parada não tem mais influência. E aí ela passa a ter a velocidade média, né, a velocidade do fluido não perturbado, que a gente fala. Então, a temperatura acontece ao contrário se a superfície for mais quente do que o fluido. Se for o inverso, o fluido mais quente que a superfície,
Aí não, começa com uma temperatura mais alta e ela vai diminuindo até chegar na temperatura da superfície. Bem, então, tendo diferença de temperatura, a gente vai ter troca de calor. Então, nesse exemplo aqui, a gente está tendo na direção da superfície para o fluido, porque a temperatura da superfície é maior. E aí, como a gente comentou aqui, né, que ela não depende só, a convecção não depende só dessa interação entre as moléculas, mas do fluxo em si, a velocidade do fluxo tem influência na troca de calor. Bem, se a gente for dar uma olhada aqui, né, nessa meio tabelinha, se a gente está tendo a comparação aqui entre calor sensível e calor latente, lembra que o calor latente vem da mudança de fase do meu fluido, tá? O calor sensível é aquela transferência de calor que eu tenho sem mudança de fase. E além disso, a gente tem diferenças quando a gente tem a chamada convecção forçada, que é quando eu vou forçar, né, o escoamento do fluido, né, para um ventilador, uma bomba, ou a chamada convecção natural, eu não tenho equipamento nenhum. O fluido ele vai se deslocar, tá, por causa da diferença de densidade que vai ter em consequência da diferença de temperatura. Tá? Isso aqui é Não, gases e líquidos, tá? Isso aqui acontece. Aqui gases é mais sensível a isso, varia mais. Mas conforme a temperatura, ela afeta a densidade do fluido, tá? Mais específica do fluido. Então, quanto mais quente, mais leve fica esse fluido, tá? Menor a densidade dele. Quanto mais frio, maior. Então, como a gente viu que quando o fluido está próximo da superfície quente, ele fica com uma temperatura maior. E a parte do fluido que está distante fica numa temperatura menor. Então, o que vai acontecer? Aquele que está pertinho da superfície, nesse exemplo que a superfície tem a temperatura maior. Então, o fluido que está pertinho da superfície ele vai ter uma densidade menor, ele vai ficar mais leve. E o que está longe fica mais pesado. Tá? E aí, o que vai acontecer? O mais leve vai subir, né? E conforme ele for esfriando, quando ele se afasta da superfície, ele vai ficando mais pesado e volta a descer. Então, a gente acaba tendo uma circulação de maneira natural. Tá? Por isso que é chamada de convecção natural. Bem, quando a gente está trabalhando com calor sensível, na mudança de energia, de temperatura, de transferência, sem mudança de fase. Tá? Então, se eu tiver convecção forçada, é igual eu pegar aqui, eu tenho chamado aqui, né, um conjunto de aletas que a gente fala, tá? É um dispositivo que ajuda a reduzir a temperatura. E aí eu vou pegar um ventiladorzinho e vou forçar o ar para passar. Vou aumentar a velocidade com que o ar vai passar através dessas aletas. Como elas estão quentes e o ar vai estar numa temperatura menor, eu vou ter uma troca de calor por convecção entre as aletas e o ar. Se eu deixar isso acontecer naturalmente, sem ter nenhum ventilador forçando, eu vou ter a troca de calor também. Só que vai ser numa taxa diferente, porque esse movimento natural, essa circulação natural do ar, por causa da variação da densidade, ocorre numa velocidade menor do que se eu colocar um ventilador aqui soprando. Tá? Então, a gente vai ter uma diferença na quantidade de energia que eu vou transferir. Bem, além disso, tá? Quando a gente trabalha com calor latente, alguns sistemas, ar-condicionado, porque ar-condicionado é um sistema mais complexo, né? Ar-condicionado, ou então sistemas de caldeiras, tá? Eles trabalham com transferência de calor. Só que não só calor sensível, eles também utilizam, né, calor latente, mudança de fase. Porque quando eu tenho mudança de fase no meu fluido, eu tenho uma energia muito grande sendo transferida, tá? Ou liberada ou sendo absorvida pelo fluido. Então, eu tenho uma troca de energia muito maior do que só sensível. Então, nesses sistemas em que a gente precisa disso, né, eles usam da mudança de fase também. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma panela com água, botar o fogo aqui para aquecer, vai chegar no ponto que ela vai começar a ferver, ela vai evaporar. Né? Então, aqui eu vou ter uma troca de calor, tá? É chamada de calor latente, que é devido à mudança de fase. Eu estou tendo que fornecer calor para esse fluido a tal ponto que ele muda de fase, passa de líquido para gasoso. Né? Ou, no outro caso aqui, é quando eu tenho condensação, é o caso inverso. Tá? Eu tenho um ar úmido, tá? Que vai entrar em contato com uma superfície que está bem mais fria do que ele. E aí o que acontece? Né? A água presente no ar, o vapor de água, vai começar a condensar. Então, ela vai sair do estado de vapor e voltar para o estado líquido. Então, eu tenho uma mudança de fase. Então, eu tenho uma troca de calor grande aqui também, tá? Para essa mudança de fase acontecer.
No nosso caso aqui dessa parte da disciplina, né, a gente vai trabalhar aqui mais a parte de calor sensível. Tá? E aí a gente vai ver o caso com convecção forçada e convecção natural. Bem, qual é a fórmula? Como é que a gente calcula essa quantidade de calor transferida? Tá? Que é chamada de resfriamento de Newton, né? A lei de resfriamento de Newton. Então, ela vai dizer para a gente que o fluxo de calor, né, a quantidade de calor que está sendo transferido, tá, de uma superfície para o fluido, do fluido para a superfície, tá, ela vai ser um coeficiente de convecção, né, que é uma constante, vezes a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. Esse tempo finito aqui quer dizer que é aquela temperatura do fluido quando ele está bem afastado da superfície. Aquela temperatura que não sofre influência da superfície. Esse Q aqui ele é dado em watt por metro quadrado. Tá? Lembra que também na parte de mecanismos dos fluidos a gente podia ter aquele balanço de energia em termos de watts também. Tá? Então o Q minúsculo aqui é porque uma potência, uma energia para cada metro quadrado de superfície. Esse coeficiente de convecção, né, ele vai ter uma unidade tal que quando eu multiplicar pela unidade da temperatura vai resultar em watt por metro quadrado. Então a unidade aqui do coeficiente de convecção é watt por metro quadrado vezes Kelvin, ou vezes grau Celsius. Tá? O grau Celsius vem embaixo da fração. Eu vou depois um parênteses aqui. Bem, esse coeficiente de convecção, tá, é uma propriedade, só que ele vai depender de duas coisas. Ele depende do fluido. Então, para cada fluido é um valor de coeficiente de convecção. Então, a água tem um, o ar tem outro, o óleo tem outro, tá? Algum gás puro tem outro. Mas ele também depende da velocidade de escoamento. Então, ele vai depender se a convecção é natural ou se é forçada. Tá? Então, tem uma tabelinha aqui só para dar uma ideia das faixas de valores. Tá? Então, se eu estiver trabalhando aqui com convecção natural, tá? Um valor médio para gases desse coeficiente é de 2 a 25 watts por metro quadrado Kelvin. Se for líquidos, isso vai já para de 50 a 1000. Então é maior. Se eu tiver com convecção forçada, agora eu tenho um equipamento forçando o escoamento desse fluido sobre a superfície. Tá? Se for gases, aí já sobe de 25 para 250, né? De 25 a 250. Se forem líquidos, aí já posso ter aí de 50 até 20 mil. Tá? Dependendo do líquido e dependendo da velocidade com que ele está escoando. E depois a gente pode ter a convecção com mudança de fase, que é onde eu vou ter, né, a parte de calor latente e calor sensível junto. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, ebulição ou condensação, aí esse coeficiente de convecção pode ir de 2.500 a 100.000. Tá? Isso tudo porque mudança de fase gera muita transferência de energia. Tá? Porque eu preciso de muita energia para mudar a fase do fluido. Então, vocês olham que dependendo da natureza do fluido e a natureza aqui, né, da convecção, é o valor do coeficiente. Tá? A gente tem isso aqui tabelado, porque como eu comentei, essa é a propriedade do material. Então, tem tabelado os valores médios para determinado fluido, convecção forçada e convecção natural. Tá? Bem, se por algum acaso a temperatura do fluido for maior do que a temperatura da superfície, a gente pode inverter a subtração só para não dar o sinal negativo. Tá? Então, a gente pode fazer que a temperatura do fluido menos o da superfície. Tá? Mas a princípio não precisa, porque se eu estou interessada em descobrir qual é a direção que o fluxo vai tomar, o sinal me ajuda. Tá? Se eu mantiver a equação nessa forma, da superfície menos o do fluido, tá? Aí o que a equação vai me dar? O que o sinal resultante vai dar? Se eu faço essa conta e dá positivo, quer dizer que a superfície é mais quente que o fluido. Então o calor está indo da direção da superfície para o fluido. Se eu mantenho a equação assim, né, não muda a ordem das temperaturas, e o valor é negativo, o sinal só está me dizendo a direção. Ele está querendo dizer que, na verdade, a temperatura do fluido que está maior do que a da superfície. Então, eu estou transferindo calor do fluido para a superfície. Então, é só isso que o sinal fala para a gente. Tá? Mas, se eu não quiser, é só inverter, que fazer sempre temperatura maior menos a menor. Bem, aqui está dado por metro quadrado. Tá? Se eu quiser saber a quantidade total de toda a superfície, tá? Aí eu tenho que pegar o fluxo e multiplicar pela área total que está trocando calor. E aí a gente vai ter a chamada taxa de transferência de calor, que aí vai ser dada somente em watts. Então, eu vou fazer o fluxo vezes a área toda da superfície que está trocando calor por convecção.
Então, se eu substituir aqui a formulinha do fluxo, só vai entrar a área multiplicando. Tá? E aí, esse resultado aqui são em watts. Por isso até que a gente usa letra diferente. Q minúsculo é por metro quadrado, Q maiúsculo é watts. Bem, então depois vocês olhem lá, acessem que tem um vídeo, eu fiz um vídeo explicando esse exemplo aqui, né, como resolver, tá? Pra gente fazer um cálculo já de convecção. Ah, nossa, que enorme esse enunciado, mas é simples de fazer. Tá? O enunciado é só para dizer qual é o problema, situar o equipamento, o sistema, para a gente poder fazer o cálculo, para não fazer um cálculo solto. Tá? Então, no exemplo aqui, ele está dizendo ó, que eu tenho um aquecedor com resistência elétrica envolto por um cilindro de 30 milímetros de diâmetro. Então, quando a água flui a uma temperatura de 25 graus e velocidade de 1 metro por segundo através do cilindro, a energia por unidade de comprimento necessária para manter a superfície a uma temperatura de 90 graus é 28 kW por metro. Quando eu tenho fluxo de ar também a 25 graus, só que agora com 10 metros por segundo escoando, aí a potência por unidade de comprimento para manter os mesmos 90 graus é 400 watts por metro. Então, aqui a gente quer determinar quais são os coeficientes de convecção da água e do ar nessas condições aqui. Então, confiram o vídeo lá que eu mostro como é que a gente resolve aqui, tá? E depois a gente tem a transferência de calor por radiação, tá? Que é a segunda forma que a gente pode trocar calor. Tá? Então, é como a gente esquenta quando fica no sol, tá? O sol emite ondas eletromagnéticas, tá? Essas ondas interagem com as nossas moléculas e transferem energia, aumentando a temperatura. Então, aqui ela não precisa de um meio material para se deslocar, tá? Para se propagar. Né? Tanto é que consegue chegar do Sol até aqui. Então, a equação que dá para a gente o valor é chamada aqui de lei de Stefan-Boltzmann. E aí isso é chamado de poder de emissão. Por quê? Todo corpo que tem uma temperatura diferente de zero, tá? É capaz de transmite calor por radiação. Não importa o valor de temperatura. É diferente de zero, com relação à escala absoluta, tá? Transmite calor por radiação, emite radiação, tá? Então, o poder de emissão de um corpo qualquer, né, numa temperatura diferente de zero, ela vai ser essa constante, chamada de constante de Stefan-Boltzmann. Emissividade, que isso depende do material, vezes a constante de Stefan-Boltzmann. Então, aqui na transferência de calor, esse sigma não é tensão, tá? E vezes a temperatura da superfície elevada à quarta. Aqui eu tenho que fazer uma observação. Tá? Porque na convecção, quando a gente olha a fórmula, a gente está trabalhando com diferença de temperatura. Então, nessa fórmula, tanto faz usar a temperatura em graus ou em Kelvin, porque como eu estou subtraindo, o fator de conversão cancela. Por que eu estou falando isso? Que lembra que eu sempre falo para vocês que quando eu vou fazer cálculo, eu tenho que passar as unidades para o sistema internacional. E a unidade da temperatura no sistema internacional é Kelvin. Tá? Mas quando eu estou trabalhando com diferença, tá? Ninguém está elevado ao quadrado, não tem nada multiplicando, é direto um menos o outro, eu posso deixar em graus Celsius. Mas aqui na radiação, tá? Eu vou elevar essa temperatura à quarta. Então eu não posso deixar em graus Celsius, aqui eu tenho que passar para Kelvin antes de fazer essa conta. Bem, essa emissividade aqui, né, ela dá assim mais ou menos a taxa do quanto que o corpo consegue, tá, emitir radiação em comparação ao chamado corpo negro, que seria em teoria, né, o corpo de máxima emissividade, de máxima emissão, tá? Então esse valor é uma porcentagem, então ele varia entre 0 e 1, tá? Porque é uma porcentagem comparada com o corpo negro. A constante de Stefan-Boltzmann, né, é esse valor, né, o 5,67 vezes 10 a menos 8. A unidade aqui, em consequência de eu estar trabalhando com a temperatura quarta, porque esse valor aqui vai dar em watts. Watts por metro quadrado, aliás. E aí a temperatura aqui eu sou obrigada a trabalhar em Kelvin. Não posso esquecer, na radiação tem que ser Kelvin. Então, como eu comentei, o corpo que tem a máxima emissão é o corpo negro, né? Então, a emissividade dele é 1. Então, todos os outros são medidos, vamos dizer assim, em relação ao corpo negro. Bem, então o E é o poder de emissão, né? Então é de acordo com a temperatura do corpo, quanto que ele seria capaz de emitir radiação. Agora eu posso ter a radiação sendo incidente a uma superfície. Ela está vindo de outro corpo e incidindo numa superfície. Tá? E aí o fluxo de calor é chamado de irradiação. Então quando esse fluxo está incidindo numa superfície, a gente chama de irradiação. E aí a gente simboliza pela letra G.
Tá? A fórmula, tá, é a mesma. A gente vai trabalhar com emissividade constante de Stefan Boltzmann. Aliás, emissividade não, né? A gente trabalha aqui com o alfa, que é o poder de emissão, tá? É coeficiente de absorção, aliás. E a temperatura, a quarta. Agora, quando a radiação ela pode ser absorvida, tá? Aí a gente chama, né, de absorção esse fluxo. E aí ele é uma porcentagem, né, da radiação emitida, da irradiação. Tá? E aí esse alfa pode variar entre 0 e 1 também. Bem, depois a gente pode ter o caso em que eu tenho um corpo pequeno, né, que vai trocar calor com uma superfície que envolve ele muito maior do que ele. Tá? Quando isso acontece, tá, a gente pode aproximar esse coeficiente alfa da emissividade, né, a absorção da emissividade. A gente pode considerar que são iguais, porque aí a gente consegue calcular o fluxo líquido, tá, de troca de calor por radiação, ou seja, a diferença entre quanto que o corpo mais quente está emitindo e o quanto que o corpo mais frio está absorvendo. Tá? Então, o fluxo líquido é isso, a diferença da emissão do mais quente com a absorção do corpo mais frio. Então, o que acontece? A gente tem aqui, né, ó, a emissividade vezes a emissão do corpo mais quente, menos, né, a quantidade de absorção do corpo mais frio. Então, quando eu considero a emissividade e a absorção iguais, nesses coeficientes, então fica direta a emissão menos a absorção. Então, a nossa equação vai ficar dessa forma aqui, ó. A gente chama os dois de emissividade, tá? Vezes a constante de Stefan Boltzmann e vezes a diferença das temperaturas elevada à quarta. Como eu estou levando cada temperatura à quarta, não importa se eu estou com a diferença aqui, eu vou ter que colocar em Kelvin, tá? Porque eu estou fazendo a potência aqui primeiro. Se fosse subtração primeiro e a potência fora do parênteses, aí tudo bem, tá? Mas como é a temperatura direta, tem que ser em Kelvin. Então, assim a gente calcula o fluxo líquido, isso aqui vai dar watt por metro quadrado. Se a gente quiser saber a taxa, que é a quantidade total, considerando toda a área que trocou calor, é só multiplicar pela área. Né? Aí fica em watts. Bem, quando a gente vai estudar os sistemas reais, lembra que eu falei que acontece tudo ao mesmo tempo, não é um por vez. Tá? Então, quando eu tenho essa situação de um corpo com outro muito maior envolvendo ele, a gente vai ter outra troca de calor acontecendo ao mesmo tempo, que é a convecção. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, um gás que está entre esses dois corpos, eu vou ter convecção com esse gás. Tá? Então, quando a gente quer a taxa total mesmo, considerando essas duas trocas de calor, radiação e a convecção, é só somar essa taxa líquida, tá, da radiação, mais a troca por convecção. Aí a fórmula é a mesma, ela não muda. Então, esse é o coeficiente de convecção vezes a área da superfície que está trocando calor e vezes a diferença de temperatura entre a superfície e o ar, por exemplo, o fluido. Mais a troca por radiação. A gente acabou de ver que o fluxo líquido, né, aliás, é aqui, né, dado, né, a taxa líquida é dada por essa fórmula aqui, ó, né, que tá aqui. Aliás, minha fórmula tá com errinho, tá, gente? Depois eu vou consertar, porque, ó, aqui como é taxa, tem que ter a área multiplicando aqui também, faltou. Tá? Depois eu vou corrigir e colocar lá pra vocês certinho. Bem, aqui a gente resolve, tá, um exemplo de cálculo por radiação, tá? Radiação e convecção. Então, eu vou ter outro vídeo explicando para vocês como fazer esse exemplo. Né? A gente vai ter um tubo, tá? Com uma determinada temperatura, então eu vou ter emissão, vou ter absorção, porque eu tenho ar em volta também em uma temperatura diferente, tá? A gente tem, né, o diâmetro do tubo aqui, temperatura do ar, tá? E aí a gente quer calcular aqui a taxa de perda de calor por convecção da superfície do tubo por unidade de comprimento. Então, a gente faz esse segundo exemplo. Bem, aí por último a gente tem a condução, tá? Aqui eu vou explicar uma introduçãozinha breve e aí na segunda parte eu vou falar com mais detalhes, porque aí a condução ela é um pouquinho mais complexa, tá? Bem, a condução, tá? Ela é uma transferência de energia, tá? Através do mesmo meio que a gente fala. Então, ela vai em nível molecular. Eu vou transferir energia entre as moléculas desse mesmo meio, tá? Até que todas fiquem em equilíbrio, ou seja, fiquem na mesma temperatura. Tá? Lembra que a temperatura ela é uma medida do nível de agitação das moléculas. Então, se eu tenho uma parte do meu material com uma temperatura maior, né, do que outra,
Eu vou transferir energia até que essas moléculas fiquem todas no mesmo nível de agitação. E aí eu vou ter todo o material na mesma temperatura. Tá? Então aqui na condução aqui é sempre a minha temperatura, aliás, meu calor, ele vai na direção da maior temperatura para menor. Tá? Sempre nessa. Porque aí a tendência é que fique todo mundo igual para ficar em equilíbrio. Então, por exemplo, se eu comparar essas duas superfícies aqui, tá? Essa mais quente e essa numa temperatura menor. Se a gente mede a temperatura da superfície 1 até a superfície 2, a gente vê que a gente começa com uma temperatura maior e ela gradualmente vai reduzindo até chegar na temperatura da superfície oposta. Por que eu tenho essa mudança gradual? Porque eu estou trocando energia entre as moléculas para tentar deixar todas em equilíbrio. Então, as que estão mais próximas da superfície quente vão ter uma energia maior. Conforme eu vou me afastando, eu vou reduzindo essa energia porque elas vão ficando mais próximas da superfície mais fria. Mas depois de um certo tempo, se eu não tiver nada externo aqui mantendo essa temperatura constante, tá? E nada externo mantendo essa outra constante, vamos dizer assim, interferindo, eu vou transferindo energia e essa temperatura ela vai descendo, essa vai subindo até chegar na hora em que as duas ficam iguais. Bem, eu posso ter condução, né, através de um meio líquido, posso ter condução através do meio sólido. Tá? A gente não fala de condução em meio gasoso porque as moléculas são muito afastadas. Então, no meio líquido, a gente tem uma maior interação entre as moléculas. Tá? Só que o meio sólido, as moléculas são muito próximas, então a transferência de energia é por meio da vibração das moléculas. Tá? Então seria, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não funcionou o GIFzinho, tá? Porque o que acontece? Se eu estou fornecendo energia aqui, calor, essa molécula vai começar a ficar com um nível de agitação, vibração maior, porque eu estou aumentando a temperatura. E aí ela acaba transmitindo essa vibração para as próximas e vai emitindo para as seguintes, até que todas comecem a vibrar na mesma frequência, que isso quer dizer que elas vão estar todas na mesma temperatura. Um outro exemplo simples, que com certeza todo mundo já percebeu quando foi mexer na cozinha, tá? Se eu pegar um bastão metálico, né, uma barra, e aquecer de um lado, colocar, né, uma ponta numa chama e ficar segurando a ponta oposta, a gente vai notar que depois de um certo tempo, essa outra ponta que eu estou segurando começa a esquentar. Por quê? Eu estou tendo condução de calor da ponta mais quente para a ponta mais fria. Tá? Então, isso é condução. E como que a gente simboliza isso daqui para fazer o cálculo? Tá? Um exemplo mais simples, em que meu calor está indo numa única direção, né, que a gente fala que é unidimensional, a gente costuma representar essa situação pelo que a gente chama de parede plana. Tá? Então, é uma simbologia, vamos dizer assim, para simplificar o problema, na representação. Então, a gente representa essa barra como se fosse uma parede plana, tá? Aí eu tenho essa superfície numa determinada temperatura, que é mais alta do que essa superfície interna aqui. Então, aqui, essa superfície seria como a ponta da minha barra que está sendo aquecida, e essa aqui seria a ponta oposta da barra, tá? E aqui depois, a gente vai ver que entra também na conta, tá a largura dessa parede, né? Que seria o comprimento da barra. E aí, que direção que o meu calor vai, né, seguir? Ele vai fluir da mais quente para mais fria, tá? Sempre nessa direção, do mais quente para mais frio. Bem, como que a gente calcula, né, o fluxo de calor transferido por condução? Aqui é a equação chamada de lei de Fourier. Então, o fluxo, ele é dado aqui pelo coeficiente, pela condutividade térmica do material. Isso aqui, como a convecção, o coeficiente de convecção, ele é uma propriedade do material. Então, cada material tem um valor diferente. Né? E ele vai ser multiplicado pela variação da temperatura dividido, né, por essa distância que a transferência está ocorrendo, tá? Por essa largura, vamos dizer assim. Tá? Isso aqui é a equação geral. Tá? O fluxo, como a gente já viu, é dado em watt por metro quadrado. Aqui, ó, como esse delta representa diferença, vou fazer tipo temperatura final menos inicial, aqui eu posso usar graus Celsius, tá? Porque eu não vou ter multiplicação, nem tá elevada a potência nenhuma. Tá? Lembra que na radiação que eu não posso. Bem, e a condutividade térmica, né, ela é dada aqui por watt por metro Kelvin. Tá? Bem, e como eu comentei, cada material tem um valor diferente. Então, por exemplo, se eu estiver
ferro a 300 Kelvin, né, a condutividade vale 80,3. Se eu tiver água na mesma temperatura, já a condutividade cai para 0,61. E se eu tiver o ar, 0,026. Então, repara que o coeficiente do ar é muito menor. Ou seja, por condução, eu troco menos calor do que no líquido e do que no sólido, por causa da distância entre as moléculas. Aqui o motivo é esse. Bem, simplificando aqui, né, aquela parte da lei de Fourier, né, das variações de temperatura e comprimento, como é que ficaria se a gente pegar o exemplo da parede plana? Tá, ó. Lembra que na superfície mais quente a gente está chamando de temperatura T1, na superfície mais fria a gente está chamando de temperatura T2. Tá? A área que vai trocar calor é essa área nessa direção aqui, ela não é essa. O fluxo vem aqui, de T1 para T2, né? Na mesma direção que X. Né? Ele transfere no sentido da largura. Mas a área toda que vai receber esse calor, ela está nessa direção aqui da profundidade, porque é toda essa área aqui que vai receber esse fluxo para ter temperatura alterada. Então, o ΔX é a direção que o fluxo segue. Então, nessa representação, é essa largura, a espessura da parede. Tá? Então, meu ΔX ali é a espessura da parede. Tá? E a diferença de temperatura vai ser, né, T1 menos T2, ou T2 menos T1, depende. Se a gente fizer final menos inicial, que é o que o delta representa, a gente vai ficar com T2 menos T1, tá? Dividido pela espessura da minha parede. Bem, o que aconteceu daqui para cá? Lembra que na lei de Fourier, aqui eu tinha menos K vezes essa fração. Tá? Então, o que a gente fez? Pegou esse menos aqui, ó, veio multiplicando a diferença de temperatura. Então, inverte o sinal. Então, vai ficar T1 menos T2. Então, quando eu tiver temperatura T1 maior que a T2, eu vou ter um fluxo positivo. Por quê? O que quer dizer isso? Está me indicando direção. Lembra que o sinal aqui ele indica direção. Então, está querendo dizer que se eu adoto essa direção X como positiva, e o meu resultado for positivo, quer dizer que o fluxo de calor está indo daqui para cá, porque T1 é maior que T2. Se eu fizer a conta e der negativo, está querendo dizer que está indo no sentido contrário do que eu adotei como positivo. Então, está indo de 2 para 1, porque 2 está mais quente do que a temperatura T1. Tá? Então, o sinal indica direção para a gente. Aqui a gente calculou o fluxo, que é watts por metro quadrado. Tá? Se eu quiser a taxa, que é a quantidade total em toda a área, eu vou ter que multiplicar o fluxo pela área. Tá? E aí fica a condutividade vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura da parede. Tá? Então, lembrar aqui de novo, porque sempre faz muita confusão. A área que está recebendo o calor não é essa aqui, tá? Não é aqui. Aqui tá ocorrendo que eu estou enxergando a direção do fluxo. Mas a área que está recebendo calor é nessa direção aqui, da profundidade. Tá? Então, é essa área que entra no cálculo da taxa de calor, né? A quantidade total de calor que eu tive em todo o corpo. Tá? Tomar cuidado para não usar a área errada. Tá? Se eu usar a área aqui, tá? É como se eu estivesse considerando o fluxo daqui para cá, ó, nessa direção aqui. Tá? E aí, se eu estiver usando a temperatura no ponto como está na figura, vai ficar errado. E a gente tem um terceiro exemplo, tá? Para a gente ver como que calcula a quantidade de calor transferido por condução. Então, a gente tem aquela situação da parede plana. Lembra que isso aqui é uma simplificação do meu problema. Então, a gente tem as informações das temperaturas T1 e T2, sabe a espessura da parede, e a gente tem essas dimensões da profundidade e da altura para a gente calcular a área que está recebendo o calor. Tá? Tem a condutividade térmica do material da parede, tá? E aí a gente quer saber aqui, ó, qual é a taxa de perda de calor através da parede, né, que tem essas dimensões de meio metro de altura por 3 de comprimento. Então, no outro vídeo eu também mostro, né, passo a passo como resolver esse problema, como fazer esse cálculo. Então, nessa primeira parte da aula, a gente fica por aqui, né? Então, a gente viu as 3 fórmulas básicas dos 3 tipos de troca de calor. Tá? No próximo vídeo, a gente vai ver a parte de condução um pouquinho mais detalhada. Porque aqui, ó, no caso de parede plana, a gente está no sistema cartesiano, né, que a gente tem os eixos x, y, z. Mas a gente pode ter situações em que a superfície é circular, como, por exemplo, superfície de tubos. Né? E aí eu tenho que trabalhar na coordenada polar, eu tenho que trabalhar na direção do raio.
tá? Que essa que vai ser a direção que o fluxo vai percorrer. Então muda um pouquinho a fórmula, a gente vai ver como é que fica, tá? No próximo vídeo. Então, qualquer dúvida, posta nos comentários ou lá no site da nossa disciplina. E até a próxima parte aqui da aula.